Oi, gente. Bem, desde que eu abri o canal aqui no YouTube, é a primeira vez que eu vou tratar de um outro assunto que não é a questão da Covid. Hoje eu vou conversar com o Zé Altino, um amigo que eu convidei para vir aqui conversar comigo, sobre uma questão que está em voga, que está muito sendo discutida, que é a questão da Amazônia, a relação com os garimpeiros, a questão do desmatamento, a questão das queimadas, quer dizer, são muitos pontos que valem a pena ser discutidos aqui com o Zé Altino. Então eu quero agradecer por ter aceito o meu convite para esse bate-papo aqui com a galera do YouTube. E vou aceitar sempre, né? A nossa escola no vídeo é antiguíssima, até nos mais antigos vídeos, mas é um prazer estar sempre sendo entrevistado por você, Maria. Zé Altino, em 1988, o Brasil promulgava a sua Constituição Federal, né? De lá para cá, a gente poderia enumerar aí uma série de conflitos na Amazônia entre garimpeiros e índios. Eu vou citar aqui dois deles. Em 1989, um avião do garimpo foi derrubado na Amazônia, pilotos e garimpeiros foram fuzilados. Se não me engano, foi até na parte da Venezuela. Logo depois, em 1993, nós tivemos o massacre dos Yanomamis. E de lá para cá, foram vários conflitos, talvez não tão grandes ou não tão famosos, mas a verdade é que eles não acabaram, né? Mudou alguma coisa desde a Constituição, que prometeu, como você mesmo já colocou, legalizar essa profissão? Não mudou nada, não aconteceu nada diferente. E a Amazônia é uma das 10 palavras mais publicadas do mundo. Todo mundo que quer aparecer fala em Amazônia. Então, lamentavelmente, nossa latinidade ou a nossa irresponsabilidade latina, as nossas legislações são construídas e feitas através de facções ideológicas. A Amazônia é o último lugar no mundo, um espaço daquele tamanho, com muita gente dentro, que a opinião de um bom cientista ou de um idiota pode mudar a vida de todo mundo. Então essas coisas, uma facção dá um palpite, aquilo é jogado na mídia, aquilo como esses famosos conflitos que você citou. Isso não foi conflito, foi uma briga que deu errado, os índios mataram os garimpeiros, depois os garimpeiros foram tirar fora, e na verdade foram 2 garimpeiros mortos e 3 índios a 4 índios mortos. Os 4 já viraram 14, depois virou 70, e agora fala-se o que quer. Quando o propósito, na verdade, de alardear o conflito naquela ocasião, era especificamente buscar o fechamento do garimpo. Quer dizer, há pouco tempo, até falando no Supremo Tribunal Federal, eu pedi a perícia judiciária na Amazônia e o levantamento do censo, que ninguém nunca fez no Brasil. Vamos fazer o censo das atividades, do número indígena, de tudo, para acabar exatamente com essas coisas. É muito raro o conflito, muito difícil. Aliás, nem conflito tem, tem briga de homem com homem, que é coisa completamente diferente. São provocadas pelo comportamento social, mas não de dizer que está brigando etnia com etnia. Isso não existe na Amazônia. Quando a gente fala, a maioria dos brasileiros, quando ouve falar em Amazônia, eu estou falando a maioria porque é no contexto geral mesmo, para generalizar. Quando ouve falar em Amazônia, pensa em coisas assim, muito comuns de se ouvir na mídia, né? Que a Amazônia é o pulmão do mundo, que os estrangeiros querem tomar a Amazônia, que é uma selva praticamente inabitada, que é um lugar cheio de garimpeiros que querem tomar as terras dos índios, que é um lugar cheio de madeireiros que querem desmatar a floresta, que é o pulmão do mundo. A Amazônia é assim ou essa é uma imagem romantizada ou uma imagem que foi criada? Não é romantizada. A Amazônia hoje está dando muito emprego de se ganhar dinheiro com a boca. Tem muito jovem hoje que não tem o que fazer na Europa, então vai ser ambientalista, que o discurso é bonito. Quer dizer, eu sempre entrei em desvantagem com o discurso desses ambientalistas. Por quê? Eles falam da coisa que todo mundo gosta de ouvir, da preservação da árvore. Quem não gosta? Até eu. Eles falam da preservação da natureza, do canto do pássaro, do tudo. E eu só posso falar da realidade que eu tenho na mão. Eu sou o pesadelo da realidade.
Agora, tem que levar em conta que a Amazônia ela não é do Brasil, ela não é propriedade do Brasil, ela não é propriedade da sociedade brasileira daqui do Sul, que fala assim, a Amazônia é nossa. Não, a Amazônia não é nossa, nem propriedade de ninguém. A Amazônia é o próprio país. E nós que estamos lá, somos tão nacionais quanto os que estão aqui. Somos a mesma coisa. Quer dizer, nós, junto com ela, somos parte da formação da nação brasileira. Então não existe esse conceito de propriedade que o brasileiro do Sul tem em relação à Amazônia, aquilo é nosso? Não, aquilo não é nosso assim. Aquilo é o país. E junto conosco que estamos lá, formamos a nação. Tanto assim que lá é mantida o Pacto Federativo, são estados federados que ocupam a Amazônia. Quer dizer, esse conceito é que está atrapalhando. Você vê, é o seguinte, é muito comum você ficar tendo intervenção do governo federal na Amazônia, em cima dos estados que lá estão. Isso é muito comum. Agora, quando chega a hora do Exército intervir no morro do Rio de Janeiro atrás de traficante, você tem que pedir permissão para o governo do estado do Rio de Janeiro para poder entrar. Tem que pedir permissão para o Supremo Tribunal. Na Amazônia não tem que pedir permissão para ninguém, vai chegando, ele chuta na bunda de quem está lá. Isto é que arrasta esse problema que você vê, essa discussão toda no Brasil, essas páginas de jornais, essas horas de televisão. Hoje você vê a maior rede de televisão no Brasil hoje só apresenta imagem, lá embaixo está escrito assim, essas imagens foram cedidas pela ONG tal, pela ONG tal, pela ONG tal. A Noruega mesmo, uma das grandes poluidoras da Amazônia, que é a empresa dela, que explora alumínio lá na Amazônia, já poluiu aquilo, já foi para a justiça, já foi... ela fica bancando seguidamente matérias lá ambientalistas, exatamente para ninguém tocar na empresa grandona delas que tem lá. Então, essas discussões é que tem que ser levado em conta a má-fé da intenção e manter assim, porque os jovens ambientalistas, eles não podem ser convencidos por nós de uma realidade que nós temos na Amazônia, porque senão eles param de ganhar dinheiro. Como é que eles vão correr essa colinha lá no exterior se eles forem convencidos que existe uma realidade a ser respeitada lá? Que quem está lá é brasileiro como qualquer um outro daqui. Que quem está lá está no exercício do seu direito de ir e vir em todo o território nacional, como diz a Constituição Federal. Quer dizer, o homem evoluiu na Amazônia, ele evoluiu, está lá 40, 50, 60, 70 anos. A lei foi, não, houve a omissão do Estado e houve a omissão principalmente do Legislativo, porque só a bancada sozinha de São Paulo é maior do que toda a bancada dos deputados federais da Amazônia. Então você só vai aprovar coisa que São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná quiser, e Rio de Janeiro, só quem quiser. Quer dizer, a bancada da Amazônia mesmo não gera potencial político para aprovar os costumes da terra. Zé Altino, mais na sua área aí com relação ao garimpo, a gente ouve muito. Índios enfurecidos porque garimpeiros invadiram suas áreas. Garimpeiros enfurecidos porque discordam da demarcação que o governo federal fez das terras indígenas. O que há de real nisso? E, na sua opinião, é possível uma convivência harmoniosa? É só uma convivência harmoniosa. E nós, da Amazônia, ficamos sem entender o que eles estão buscando. Porque nós estamos trabalhando com os índios Cintralário tem 30 anos. Nós trabalhamos com os Yanomamis tem 42. Nós trabalhamos com o Mundurucus tem 60. Nós trabalhamos junto com os Caiapós tem 35. Com os Parecis, perdeu de ano. Quer dizer, nós não sabemos que convivência maldita é essa que é transportada aos olhos dos brasileiros. Porque os ambientalistas criam algumas lideranças identificadas e retiradas do seio da grande família indígena e coloca lá para aparecer na televisão, veste lá nele lá e tal, leva para o exterior para fazer grafuntos. Como os Mundurucus foram levados, voltaram remontados. Só usaram os índios Mundurucus na Europa para correr a sacolinha e pagar dinheiro. Eles mesmos não recebem benefício nenhum disso. Aí fica, aumenta o quadro de funcionários. Hoje o Greenpeace, por exemplo, está aí na internet, fazendo propaganda. Até eu recebo e-mail do Greenpeace, precisamos de você. Não, nós não precisamos de ninguém, nós precisamos de ser mais brasileiros, nós precisamos de tomar conta com responsabilidade do que nós temos. Porque você veja, Marcelo,
Nós estamos trabalhando com os índios mundurucus, tem 60 anos. Aí os índios mundurucus lá fizeram um movimento querendo levar e fazer com que o governo apresente um projeto de regularização dessas atividades. O presidente da Câmara dos Deputados vira e diz assim, numa entrevista que deu uma repórter famosa da maior rede de televisão: se chegar lá, eu jogo na lata de lixo. Um homem sozinho fala isso? Um deputado do Rio de Janeiro que está presidindo por tempo a Câmara Legislativa do Brasil fala que joga na lata de lixo uma intenção de regularizar o que já existe há 60 anos? Quer dizer, você fica assim, pasmo de ver. E a nação brasileira aceita e não entende isso como um assinte, porque isso é um assinte. O presidente da casa não pode falar isso, ele só preside a casa. E os colegas dele, ele vai jogar na lata de lixo sem perguntar para os colegas dele se pode? Eu acho assim, se a maioria votasse o projeto e falasse assim, joga na lata de lixo, paciência. Mas ele sozinho falar isso, se chegar lá na Câmara eu jogo na lata de lixo, essa é a demonstração de responsabilidade da pactuação federativa que nós temos no Brasil. Pois é, você falou aí nessa tentativa, né, dos índios de regularizar a situação. Bem, o garimpo ele não é uma atividade ilegal no Brasil, né? Por que não consegue avançar no sentido de legalizar o garimpo nas terras indígenas, naquelas em que os índios querem, né, fazer o garimpo, que é uma atividade inerente deles, né? O problema é que todas as áreas indígenas, a sua grande maioria, vieram depois da descoberta do garimpo. Quer dizer, e o garimpo, ele não tem um status de escolher onde ele quer ficar. Ele tem que ficar onde está o bem mineral. E uma vez descoberto o bem mineral, lamentavelmente a sociedade indígena do Brasil, que foi alimentada em sonhos muito tempo por facções religiosas, não só da Igreja Católica, mas evangélicas e tudo, foi dito a eles que era para ficar do jeito que eles estavam. Eles não podiam ser modernizados como nós, que eles não tinham acesso à nossa alta tecnologia científica, nem de medicina, e que eles tinham que ficar com a cultura deles, com o pajé deles, tudo bem, isso é discutível. Se aceita discutir, embora eu ache isso uma burrice, mas é discutível, tudo bem. Mas, por outro lado, o que aconteceu com isso? Eles foram contaminados pelo nosso consumo. Eles conheceram motosserra, eles andaram nos nossos aviões, eles andaram nas nossas lanchas rápidas, eles andaram nos nossos deslocamentos, eles viram nós construir casa com mais facilidade, eles conheceram nossos tratores. Então, eles querem ter acesso ao nosso consumo. Só que o nosso consumo é um castigo de Deus. Você, para ter o nosso consumo, você precisa primeiro aprender a produzir, para você pagar pelo consumo. E isso não ensinaram a nossos índios. Aí eles entraram em dependência do garimpo por causa disso. Tem os índios que trabalham juntos, tem os índios que não trabalham. Tem comunidade lá que não trabalha junto, que cobra o royalty. Eles não querem nem saber trabalhar, vai lá e cobra o royalty. É tanto por máquina que tiver aqui, tanto por grama que achar. E as áreas deles começaram a ser construídas e eles têm área, tanto tem área lá que tem garimpo, tem tudo, não deu um índio. Mas virou área indígena porque eles questionaram, e pediram, e solicitaram, e forçaram o governo a fazer área indígena. E como se sabe que a lei até hoje não regulamentou garimpo área indígena, os ambientalistas indigenistas permitiram que fizesse e quiseram fazer essa extensão da área indígena para parar o garimpo, dando garimpo para os índios, só que esqueceram que os índios iam se tornar cúmplices daquela atividade. Como são hoje. Hoje tem uma comunidade indígena grande no sul do Pará ali, que se tirar o garimpo de lá, a comunidade passa fome. Os mundurucus já nem tanto, que aprenderam a produzir também sozinhos. E outros também. Hoje nós temos comunidades indígenas riquíssimas, como os parecis, são riquíssimos, os carajás, outra turma, os chavãs do Alto Rio Negro. Quer dizer, as comunidades que aprenderam, essas também. Os próprios Yanomami, ninguém consegue tirar mais os garimpeiros de lá. Existe uma interdependência entre eles ali. E engraçado é que o Brasil não percebeu ainda que eles convivem na área, mas não se misturam. Os índios mantêm a sua tradição, mantêm lá, ele vem, os contatos são comerciais. Aí fala assim, não, mas pode levar a Covid lá para os índios.
Ué, então é fácil, tira os índios das cidades nossas. Eles vêm fazer compra como todo mundo, vem fazer as compras deles. Os homens indígenas gostam de visitar até nossas mulheres da noite. Quer dizer, estão achando que aquilo está no século de 400 anos atrás. Não, as coisas já não estão assim, já estão muito interligadas, mas não são promíscuas. Pois é, agora você colocou aí, né, a relação do legislativo, o desejo, né, do índio esse índio com quem você convive, a realidade da situação. No fundo do seu coração, assim, vamos tentar tirar isso do fundo do seu coração. Você acha que há interesse em acabar com esse dito conflito na Amazônia? Não, mas não tem um conflito. Há pouco tempo. Pois é, por isso que eu estou falando, esse dito conflito. Quer dizer, por exemplo, a política ela quer aprovar leis que mudem, os políticos querem esse dito. Quer dizer, do fundo do seu coração, você acha que há algum interesse em acabar com esse dito conflito? Eles não têm interesse em acabar com o dito conflito, porque eles precisam ver politicamente. Eles têm que ficar dizendo que tem conflito. Quer dizer, você tem na Amazônia, por exemplo, eu só reconheço um parque preservacionista na Amazônia, que é o Parque Nacional do Tomocumac, criado em 1967. Todos os outros, olha, inclusive o próprio Tomocumac, que foi aumentado pelo Fernando Henrique, aumentou o parque para cima de uma área garimpeira. Para evitar a exploração mineral ali, ele ampliou o parque para ser usado. Todos os outros parques foram feitos onde existia o garimpo, onde existiam os homens trabalhando. Quer dizer, os bancos europeus, os bancos alemães, em contato com o governo brasileiro, por exemplo, na época do Lula mesmo, o banco alemão transformou e pediu ao governo brasileiro para criar e pagou para criar o Parque Nacional do Jamanchim. O Parque Nacional do Jamanchim, feito em 2006 pelo Lula, ele pegou isso aí, fez o parque, em cima de uma reserva garimpeira legal, perfeitamente legal, que mantinha mais de 500 mil cidadãos brasileiros em torno dela ali, e tomou 86% da reserva garimpeira. Se desconheceu como é que ele fez isso, se desconheceu como é. Então, quando você fala na lei, é ilegal para nós da Amazônia é a lei, porque a lei chega contrariando o direito do cidadão. E o costume e o ato do cidadão é a maior fonte de direito que existe. E a lei não pode retroagir para confrontar o direito do cidadão, que é o que está acontecendo na Amazônia. Estão querendo dar uma arrumação para a Amazônia, depois de 50 anos, 100 anos, que ela já se arrumou. Então tem que ver como é que ela se arrumou e criar leis para regulamentar o que existe. Isso precisa. Peraí, vamos acabar com a avacalhação, vamos regulamentar o que existe. Mas a lei tem que ser de acordo com o que a sociedade arrumou. Porque nós não estamos falando, Valéria, só de um povinho da cidade, tipo da nossa, ou tipo do Belo Horizonte, ou do Rio de Janeiro. Nós não estamos falando. Nós estamos falando de 56% do território nacional. Pois é, e eu queria entrar exatamente nisso aí, né? Um dos pontos que eu coloquei, que muitos brasileiros acham que a Amazônia ainda é uma selva, né, inabitada. Dia desses, você, em um pronunciamento no Supremo Tribunal Federal, comentava sobre isso, né? Que as pessoas ainda têm essa ideia de que não é uma verdade, a Amazônia está habitada. O que falta lá é acesso à educação, por exemplo, saúde de qualidade, né? Como é que é esse convívio, não só no garimpo? Não, o problema nosso é que existe essa impressão da falta de habitantes. Existe, realmente, entre o rio Japurá, entre o rio Negro e o rio Solimões, tem uma área enorme, então os rios Ticunas, que é uma das grandes áreas da Amazônia, com baixíssimo número de habitantes, e que podia ser preservada, porque lá não tem ocupação, nem vai ter, porque não contém minério, não contém nada assim interessante. Quer dizer, mas eles não, eles vão em cima de onde está o pessoal. Um dos crimes que aconteceu lá, que eu repudio muito, mas isso é uma opinião própria, existem opiniões contrárias lá por suas razões que eu as respeito, que é a criação da Zona Franca de Manaus, que foi uma estupidez, porque aquilo não é a vocação da região, não é o talento da região para exercer um negócio, uma indústria e um comércio como a Zona Franca de Manaus. Então, antes da instalação da Zona Franca de Manaus, como é que era? O interior do Amazonas tinha
68% do número de habitantes, e em Manaus tinha a diferença, que seria 32%. Quer dizer, aí se você instala um negócio artificial, que é para dar emprego para quê? Na Amazônia não tinha desemprego. Porque o emprego lá é fato, porque a Amazônia provém, ninguém passa fome, não tinha miséria na Amazônia. Aí criou uma zona franca artificial, tiveram que levar as indústrias, o dinheiro, tudo para fazer aquilo lá, e levar os empregados também. Fica os aviões puxando os funcionários do Sul, porque o pessoal da Amazônia não tem treino básico para participar daquele tipo de economia industrializada que não existia na Amazônia. Aí começaram, oferece facilidades, oferece 10, 20, 30, 40 mil empregos, e ali para ali ocorrem mais 100 mil pessoas. Quer dizer, você está usando um remédio errado no lugar errado. Lá não era lugar de fazer isso. Não era lugar de se pensar diferente, inclusive até pelo meio ambiente, como se o meio ambiente fosse feito para o céu. O meio ambiente não foi feito para o céu. Todo mundo procura preservar o meio ambiente para a sociedade humana viver bem. E tem que ser feito com essa finalidade, para que todos vivam bem, nós e os animais. Então, agora você vai preservar o meio ambiente sem levar em conta o ser humano, como é que você faz isso? Não tem condição, foi por isso que eu falei no Supremo. Mas se quem pode preservar ou destruir é o homem, então vamos investir no homem, vamos trabalhar com o homem. Pois é, não tem esse investimento em educação? Não tem nenhum, não tem nenhum. Então nós temos aqui a Amazônia a maior comprovação do que alguns partidos de esquerda falam muito, que não, nós temos aqui uma separação de classe entre rico e pobre. Nós não temos isso no Brasil. Uma separação nossa aqui de quem estudou com quem não estudou. E na Amazônia você tem muitos ricos e muitas riquezas que são dadas em acesso para os ocupantes, independente do saber cultural deles de escola. E isso é imperdoável, porque realmente o diplomado no Brasil, ele não aceita com facilidade aquele que não estudou. E a gente sente isso na Amazônia. A gente vê, lá você não instrui, nunca chegou ninguém para ensinar, que é facílimo, Valério, o meio ambiente, conviver com o garimpo. Peraí, você vai fazer assim. O garimpo não derruba a floresta, porque não tem ouro embaixo da floresta. Tem onde tem os canais úmidos de água, é ali que ele trabalha. E aquilo ali regenera. E regeneraria mais fácil se fosse ensinado para eles como fazer. Tira o solo, põe aqui, o subsolo põe aqui, a lagresa põe aqui, depois vem voltando tudo para o lugar de forma inversa. Você conserta tudo, não tem problema. E o poder de renovação da Amazônia é brutal. A Amazônia tem um vento constante na Amazônia, lá de 15 nós, e tem bilhões e bilhões de pólen de árvores no ar, que aquilo são transportados. E existe a ilusão que chove porque existe a Amazônia. Estão enganados. Existe a floresta porque chove. Quem faz chover na Amazônia lá não tem nada a ver com a floresta. Quem faz chover na Amazônia e dá a volta e vem chover aqui embaixo é as correntes quentes do Golfo, o Oceano Atlântico, que produz uma evaporação exacerbada do Equador, que é muito quente, e as nuvens entram pela Amazônia. Não tem uma serra, como tem o Nordeste, como tem aqui, Serra do Mar, para cercar as nuvens baixas. As nuvens entram dentro da Amazônia, vai até o fim dela lá naquela baixadão da Amazônia, que não é tão baixo, mas não tem nada que segure a nuvem. E isso é que provocou tanto assim que a Amazônia, 2000 anos atrás, era uma savana, não tinha floresta nenhuma. Veio com o passar dos milênios, dos tempos. Quer dizer, a Amazônia tem a idade de Cristo. A Amazônia, é para você ver como é que são as coisas. Talvez Cristo seja mais velho que a Amazônia. E isso não é levado em conta. A Amazônia foi habitada antes por pessoas não índias, como os que nós conhecemos. Ela teve, eu tenho muito artefato desse povo. Levei até para a filha do presidente Roosevelt lá no Museu de Chicago. São coisas que... Mas o ruim para nós aqui no Brasil, administrativamente, cada governo que entra, como se o de trás não existisse. E se for de trás, o presente não leva nada em conta. Ele não procura saber como é que foi lá atrás, como é que aquelas coisas criaram, como é que aconteceu aquilo, por que aquilo existe. Eles não arguem isso. Na verdade, isso é um problema que o país enfrenta, né? Por
político entra num lugar e esquece o que o outro fez. Não quer saber, não quer saber de nada. Nós tivemos um presidente da República que fez 2 mandatos aí e não tocava no nome da Amazônia. Por quê? Porque não tinha saber nenhum. E era o político que mais gostava de ser um honoris causa, que era o Fernando Henrique. Adorava o honoris causa. De que eu não sei, mas ele não tocava o nome da Amazônia, de jeito nenhum. O Collor, sabidamente ao contrário, tomou posse no dia 15, no dia 18 pediu a farda general de Castelo, foi para a Amazônia, já falou da Amazônia de cara, chegou lá no mundo falando da Amazônia. Porque ele sabia que quer aparecer, toca o nome da Amazônia junto. Exaltino, lá no STF, você fez uma colocação, que você até colocou aqui, numa outra resposta, com relação à necessidade do censo. Né? Quer dizer, fala-se em tantos mil índios e na prática são tantos mil índios, né? Quer dizer, por que isso já não é uma realidade? Eu não entendo por quê. Eu já compareci ao Conselho da Amazônia, que eu pensei que ia ser uma solução para todos, que eu achei o seguinte: se está entregue a generais do Exército, a mobilidade do militar dentro da racionalidade administrativa é o quê? Saber o que ele vai enfrentar. A primeira coisa que eu imaginava que o militar pensa é isso: se eu estou indo lá, eu vou saber quem é que está me esperando lá. Mas não foi assim que aconteceu, e eu já pelejei com eles. Por isso eu falei para o próprio Supremo: o que é que faz uma perícia judicial? Nós não podemos nem ser educados mais, eu disse isso, nós não podemos ser educados mais dizendo que estão faltando com a verdade, não, porque essa tudo é mentira. É uma mentira, e a mentira está se apossando da mídia, a mentira está se apossando do país, e você fica administrando uma coisa que você não sabe o que é. Então eu, agora, de uns tempos para cá, no estado de rebeldia, eu resolvi não aceitar projeto nenhum para a Amazônia que não envolvesse antes um estudo sobre o que é, sobre o que está lá. Ah, quer mexer lá no Tapajós, quer mexer... Vamos lá levantar primeiro as atividades que tem, quantas pessoas tem, quantos dependentes tem, qual o tamanho da economia desenvolvida. Vocês falam nos garimpeiros, por exemplo, nós somos presos numa palavra profissional, que é garimpeiro. Garimpeiro é um profissional, e na Amazônia você não tem um profissional assim. Você tem frentes de trabalhos que são as maiores do Brasil geograficamente. É a maior frente de trabalho autônoma do Brasil, não é todo o garimpo. Você não pode envolver piloto, envolvendo tudo, envolve tudo. Quer dizer, e ela sustenta a economia da Amazônia dele todinho. Você para com isso, você mata todo mundo de fome. Pois é, eu queria colocar essa questão econômica mesmo, né? Na Amazônia tem ouro, tem cassiterita, tem colubita, quer dizer, o que mais tem na Amazônia? Você pode nos falar aqui, que pode ser extraído daquele solo tão rico, e economicamente, já que o garimpo é ilegal e não está legalizado, o que o país ganha com isso? Mas o garimpo era para ser legal, porque na Constituição Federal existem 2 profissões citadas. Um é advogado e a outra é garimpeiro. Né? E a Constituição manda que o governo organize a garimpagem. E nunca aconteceu, nunca houve. Agora nós estamos querendo que criasse o quê? Uma escola, espécie de Senai para eles. Que a gente vê, tem coisas da Amazônia que a gente vê assim que a gente fica admirado. Eu vi filhos da Amazônia, eu me lembro quando tinha aquela campanha, tá fazendo mal, que a geladeira tal, com gás tal, fazia mal para a camada da Amazônia. Eu vi filhos menores falando para o pai: pai, não compra essa não, que essa aí faz mal para o ozônio, porque ele aprendeu na escola. E quando ele falou isso para o pai, então não vou comprar não. Quer dizer, você tem como transmitir a questão ambientalista dentro da sociedade da Amazônia. Mas isso não é usado. A pureza do saber deles, que é só regional, não é aproveitada para o banco de escola. Isso aqui vai fazer assim, vai trabalhar assim. Quer dizer, você tem coisas lá que até a repressão fica maior do que a sabedoria. Como é o caso do mogno, eu só fico vendo a apreensão de mogno, apreendeu, transperto de mogno, legal, roubando um mogno. Por que não legaliza? Não, que é ilegal, não pode tirar. Eu falei, será que o mundo está sabendo que o mogno é uma árvore de baixo custo, de baixo ciclo de vida, e que se não tirar, ela apodrece o miolo e cai? É uma riqueza, o país perde se não tirar. Quer dizer, ninguém cogita disso. Aí você fica sentado assim, Valéria,
E olha, se for coisa engraçada, não tem entrevista de engenheiro florestal a respeito da Amazônia. É raríssimo você assistir isso. Da Embrapa, por exemplo, está aí falando da atividade do campo, você vê na televisão, você vê anúncios, você vê isso, você vê aquilo, você vê aquilo. Você fica impressionado, né? No campo que vai plantar. E tem alguém dando entrevista sobre a Amazônia, sobre a sua atividade, técnico que realmente reconhecidamente sabe. Você não tem. Você vê até gente como eu, que não é formado nisso, falando. E lá você não vê ninguém do governo aparecendo para mostrar como é que aquilo existe e como é que aquilo tem que existir. Porque não tem como você realmente, você chegou, a sociedade humana chegou na Amazônia com meio ambiente, não mesmo, mas não. Vai mudar. E isso não é levado em conta. Se são nós que podemos modificar o meio ambiente, então vamos tratar com a gente que é melhor. Mas o país não perde economicamente com isso? Não, ele compromete o futuro. Porque tem uma sociedade, a gente que nós já somos casos perdidos, vamos dizer assim, como o capitalista gosta de falar, nós somos casos perdidos, mas nós temos um mundo infantil e juvenil na Amazônia, como aqui. E nós não podemos ficar perdendo essas gerações, porque você vai ter continuidade do problema. É por isso que eu falei lá, ninguém fala de investir em educação. Você não tem mais como educar um Zé Altino de 78 anos, tem meus companheiros, não tem mais como modificar assim para nós. Mas para a sociedade que está lá na Amazônia, a infanto juvenil, essa tem, vamos ajudar, vamos fazer, vamos levar. Não é ficar formando, não, vamos formar engenharia, porque o Brasil tem uma coisa terrível, galera, terrível, e que não atentou para isso. A própria lei do Brasil separa as pessoas. A Constituição Federal diz, todos serão iguais perante a lei. É isso que ela diz. Como é que todos serão iguais pela lei se ela estabelece que o diplomado ganha mais do que o que não tem diploma? Tá, você é contratado pelo governo federal, se você tiver diploma, você tem acesso a um salário. Se você não tiver, seu acesso maior é outro salário. Então você já estabeleceu a diferença entre os cidadãos. Não interessa se você ofereça ao governo, ou a quem quer que seja, um trabalho melhor do que o diplomado. Não interessa. Não interessa se você ofereça um trabalho mais essencial do que o diplomado. Não interessa. Interessa que ele é diplomado, você não é. E isso na Amazônia pode ter diferença. Porque lá iguala. Lá iguala. Tem gente lá, eu conheço, tem amigos, compadres, lá que tem um mundo de riqueza e não pode ter conta em banco porque não sabe assinar o nome. Quer dizer, então lá essa coisa fica diferente. Aí são coisas que causam esse choque contra a cultura nacional, que o diplomata tem que ganhar mais do que o pé no chão. No futuro, você acredita numa possibilidade de mudanças para dias melhores? Isso aí só conserta com um monte de escola, galera. Igual a nossa política sem vergonha aí, né? O governo militar tirou a política dentro das escolas, você não vê mais os jovens hoje se importando com as coisas, você não vê mais os estudantes querendo participar como queriam antigamente. Eles foram muito ferozes com a classe estudantil na época, queimaram o pé da Uni e acharam que todo estudante era esquerdista, isso não é verdade. Os estudantes de centro e de direita são mais acomodados que os esquerdistas, mas não quer dizer que os esquerdistas sejam o maior número, mas castraram as gerações. E a melhor usina de bons políticos, de bons condutores da sociedade que nós temos, está onde? Está nos educandários. Isso vem desde o tempo da Grécia Antiga, desde Sócrates, que vem sendo sempre as escolas. No próprio Brasil, o primeiro movimento de independência do Brasil foi da Faculdade de Direito lá de Recife. O segundo movimento, essa coisa toda que mudou a vida brasileira, foi a Faculdade de Direito do Lago São Francisco. Sempre as escolas estão envolvidas nisso. Preço de passagem de ônibus não aumentava de jeito nenhum, porque os estudantes não deixavam. Eram os estudantes que não deixavam. Hoje, cadê os estudantes? Hoje faz o que quer. Você tem uma empresa de ônibus como essa aí na nossa cidade, é um monopólio, faz o que quer. Cadê os estudantes? Porque alega o seguinte, o estudante hoje não anda de ônibus, né? O estudante hoje está num patamar diferente. Mas essas coisas todas fazem que o Brasil fique escravo dessa política ignorante que nós temos.
Vamos torcer para mudar e fazer a nossa parte, né? Vamos fazer. Porque eu acho que um bate-papo desse aqui também é fazer a nossa parte. Nós estamos botando nosso grão de areia lá, onde tem que secar a água do mar, né? É isso mesmo. Obrigada, viu, Zé Altino? Não, um abraço para você. Eu gosto dessa sua animação de comunicação. Eu até digo mesmo a todos os comunicadores, talvez o erro da votação, que tem duas coisas no Brasil que são dispensadas. A primeira é a experiência do mais velho e a segunda é voto vagabundo. A gente vota no vagabundo e depois torna a votar. Quer dizer, eu fico pensando assim, pode ser que sejamos nós, talvez os comunicadores, que estamos comunicando errado a senda do maldoso, do desqualificado para as razões políticas do Brasil. Porque o brasileiro não aprendeu a votar em qualidade. Então talvez nós não estamos sabendo apresentar a qualidade. Porque é uma coisa engraçada, como nós somos latinos brasileiros, toda pessoa de qualidade no Brasil é antipática perante os olhos do eleitor. Porque uma pessoa de qualidade não fica abraçando a mulher dos outros, não fica beijando menino na rua, não fica naquela simpatia toda. A pessoa de qualidade não frequenta barzinho, não toma birita, não sei o quê. É complicado. Então nós vamos votar no simpático. Então voltamos à necessidade do banco da escola. Banco de escola. Não tem jeito. Acabamos sempre no mesmo lugar. Bem, nós estamos encerrando por aqui hoje. Eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para quando tiver um vídeo novo. Como você está vendo, daqui para frente a gente vai estar sempre falando sobre os mais diversos assuntos, com pessoas inteligentes, interessantes, né? Para que você se interesse e também forme a sua própria opinião, que é o mais importante. Aqui a gente quer oferecer informação para que você forme a sua opinião. Aproveita também para me seguir nas redes sociais, Valéria Alves Jó. Até a próxima. Beijo grande para você. Um abraço.